noite. São todos bem-vindos. As crianças podem ir tranquilas para a ministração da palavra. Hoje a vida dessas pessoas mudou. Elas nunca mais serão iguais. Quantos aqui já passaram por isso? Um dia, meio que timidamente, nos entregamos a Jesus e nunca mais fomos os mesmos. Por isso que temos uma festa para essas pessoas. Bom, são todos bem-vindos. Queremos compartilhar o que temos reservado para a mensagem agora à noite. Deus tem uma série de palavras sobre a transformação do nosso caráter. Como eu falei de manhã, muitas coisas são mais fáceis do que a transformação do caráter. Mas Deus tem uma aliança conosco profunda. Deus quer um relacionamento integral com cada um de nós. Então, além da nossa agenda, além do nosso vocabulário, talvez até de roupa, além de alguma coisa que você mude na sua vida, mais importante, uma das coisas mais importantes é que o seu caráter esteja em constante transformação e cada dia se pareça mais com Jesus. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. A cada encontro que temos com Jesus, nós somos um pouco transformados. A cada encontro que temos com a palavra, nós somos transformados. E esse é um processo. Sempre que eu fico perto, eu derrubo a água. E hoje mais um dia que Jesus quer tocar na nossa vida. E fazer com que o nosso caráter esteja mais parecido com o caráter dele. Amém? Todos os lugares que você passou, que de alguma maneira foram ambientes que te educaram, ou bem ou mal, tudo isso contribuiu para a formação do seu caráter. Mas à luz da palavra de Deus, existe uma nova estrutura. Você ganhou uma nova vida. E com essa nova vida, nós temos a mente de Cristo. Temos o sangue de Cristo sobre nós. E à luz dessa palavra, temos novos pensamentos. E temos uma formação de um caráter, que não é um caráter como o anterior, às vezes desfalcado em algumas áreas, mas um caráter restaurado. Amém? Por mais impossível que pareça, que difícil, Jesus é poderoso para transformar até o nosso caráter. O que é o caráter? São suas qualidades e defeitos. As qualidades e os defeitos de uma pessoa que determinam a sua conduta, a sua moral, os seus valores, a sua coerência. Toda maneira como você vive, tudo parte de uma matriz. Essa matriz é o seu caráter. As suas reações. Quando você está no controle, até talvez você dá uma risadinha, mas talvez você queria morder a pessoa. Então, a sua estrutura mais interior, mais íntima, é o seu caráter. Qualidades e defeitos que precedem toda a sua atitude e sua moral. 2 Coríntios 3,18, vamos ler juntos, todos nós. Vamos ler, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Está no telão. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação é tão profunda e ela ultrapassa o seu poder. Você não pode se transformar sozinho. Eu creio que todo mundo aqui tenta fazer o melhor. Quem tenta fazer o melhor aqui? Você tenta fazer o melhor. Mas quem faz essa operação, quem opera essa transformação é o Espírito Santo, que trabalha em nós e nos dá uma transformação, porque estamos abertos a Ele. Amém? Há coisas há áreas na nossa vida que dizemos, Deus, não sei mais o que fazer. Eu já fiz o que eu podia fazer. Mas o Espírito Santo nos transforma.
Hoje é a área que nós queremos ministrar. E vamos ver uma mudança nas nossas vidas. É uma característica que é a responsabilidade. Então Deus está transformando o nosso caráter. E a área que nós vamos falar hoje é responsabilidade. Responsabilidade é a qualidade de responder. É a qualidade de responder a alguém, a Deus, a um líder, a sua esposa, ao seu pai. Responder sobre aquilo que você precisava ter feito. O povo de Deus é um povo responsável. Por quê? Porque ele é um povo transformado. Porque somos a sua imagem e semelhança. É claro que não no físico, porque Deus é espírito. Somos a sua imagem e semelhança no nosso espírito, porque Deus é espírito no nosso interior, nas áreas mais profundas do nosso ser. Somos a sua imagem e semelhança. E tudo que se estragou com o pecado, tudo que se estragou com estar longe de Deus, a palavra e a obra de Jesus são poderosas para restaurar. Amém? Nós somos um povo responsável, porque somos o povo de Deus. Essa palavra responsabilidade significa responder, prestar contas. Alguém põe algo na sua mão e sabe que você vai dar uma resposta, uma atitude, você vai ter compromisso com aquilo, então aquilo está resolvido. Muitas famílias padecem por um comportamento irresponsável. Muitos casamentos se dissolvem por um relacionamento irresponsável. Muitas pessoas, elas não param em emprego. Eu acho bom se você... Dizem que é bom mudar de emprego de tempos em tempos para melhorar, para expandir. Mas uma pessoa que muda de emprego a cada 3 meses, eu acho que o problema não é que ela vai crescer e expandir. Talvez existam áreas... Reflete, a maneira mais fácil de você crescer é você se analisar com uma consciência mesmo de Deus na sua vida. Analisa por que briga tanto, analisa por que não para no emprego, analisa por que tem um problema de relacionamento. Vê o que você faz, que não está de acordo com a palavra de Deus e coloca tudo no prumo da palavra. E você vai viver o melhor de Deus. Amém? Então, uma pessoa que não tem, por exemplo, essa característica estabelecida, ela vai ter problema em tudo. Ela vai ter problema de estar dentro de um grupo de trabalho numa igreja. Ela vai ter problema até com seus parentes. Ela vai ter problema financeiro. Porque é importante a responsabilidade para todas essas coisas. Responsabilidade é um atributo de Deus. E nós somos seus filhos. E tudo que se perverteu no nosso caráter, que seja restaurado uma parte hoje, em nome de Jesus. Amém? Nós podemos orar juntos isso? Vamos orar juntos, vamos dizer, Senhor querido, transforma-me. Se algo em mim, eu preciso melhorar no meu caráter, eu abro a minha vida, transforma-me. Eu quero ser restaurado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler a parábola dos talentos. Põe no telão, por favor. Eu não vou ler o texto, né? Acho que deletei o meu texto, perdão. Só um minuto. Acho que Lucas. Eu vou ler essa versão, e se você localiza qual é, por favor. Qual dos evangelhos? Se localiza aí para mim.
Eu vou ler a minha versão. Acho que na hora de copiar eu apaguei. Daqui a pouco a gente põe no telão esse aqui. Essa é a parte desse evangelho. Está escrito, porque isto é também... Eu apaguei uma parábola das 10 virgens e saiu a referência. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou os seus bens. Veja, Jesus vai contar uma parábola. E essa parábola, o objetivo é ensinar. E ele entregou 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e para o terceiro ele entregou só 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se para longe. E tendo partido, o que recebeu 5 talentos, negociou, trabalhou. Lucas? Mateus 25. Agora já estou no versículo 16. Tá bom? Esse povo é rápido, hein? Tinha que ser uma mocinha. Olha lá. Então vamos ler juntos, né? Aí a gente pode economizar a voz e o nosso tempo. Vamos ler juntos. E tendo... Amém, até aí. Jesus nos ensina muitas coisas nesse texto. Antes desta parábola, ele tinha acabado de contar a parábola das 10 virgens que nós lemos de manhã. E aí ele continua. Ele deve ter pensado, se eles não entenderem pela parábola das 10 virgens, eles vão entender pela parábola dos talentos. Jesus nunca para de tentar nos ensinar a verdade. Amém? Ele mostra que há uma expectativa de Deus sobre o que nós vamos fazer com o que Ele tem nos dado. O que nós vamos fazer com o que Ele tem nos ensinado. Com o que Ele tem nos falado. Quantos já ouviram a voz de Deus? Ou no seu coração,
ou pela palavra, ou por uma pregação, ou na leitura bíblica, ou no momento de adoração, você sabe que naquele momento, aquele texto, aquela palavra, você sabe que ali Deus falou com você. E a expectativa de Deus é o que nós vamos fazer com as coisas que Deus tem dado para cada um de nós. Será que Deus quer que você multiplique, que você use o que Ele está te dando? Ou será que Deus quer que você guarde, que você esconda, que você enterre, que você deixe lá no esquecimento? Se Deus está te dando um talento, se Deus está te dando uma revelação, se Ele está te dando uma direção, se Ele está te dando uma informação que é importante para você fazer alguma coisa, se Deus está te dando uma empresa, se Deus está te dando um recurso, se Deus está te dando filhos, se Deus está te dando um noivo, se Deus está te dando uma casa, se Deus está te dando uma faculdade, é porque Ele tem uma expectativa. Será que Ele está dando? Não tenho nada para fazer. Tá. Será que Deus abençoa assim? O texto mostra que Deus não é assim. O texto mostra que Ele vai te dar. E Ele vai fazer as coisas, Ele vai voltar. E Ele quer ver o que você fez com o que Ele te deu. Ele sabe que você é filho dEle. E quando Deus viu o Éden, aquele lugar, um caos, Deus disse, eu não vou ficar vendo um caos, eu vou transformar esse lugar. E Deus transformou aquele lugar. E Ele disse para Adão, e Ele poderia dizer hoje para você, você é minha imagem, você é um transformador, você é um multiplicador, você é próspero, você vai expandir, você vai governar este lugar, você vai estender essas fronteiras. Então Deus te dá coisas, pessoas, filhos, família, recurso, carro, estudo. Será que você tem 3 faculdades? Só para você ter um currículo de 3 páginas. Será que Deus te abriu portas tão tremendas? Só para você dizer que no passado você tinha aquela porta. Deus sabe que você pode usar tudo o que Ele tem te dado, mas você precisa de responsabilidade. Se nós formos um povo responsável, Deus pode hoje te dar um talento, e quando Ele voltar, Ele vai encontrar 2. Então Ele vai te dar mais 2. E quando Ele voltar, Ele vai encontrar 8. Então Ele vai embora e quando Ele voltar, Ele vai te dar mais. Porque você é uma pessoa que retém, que tem um caráter, que retém as bênçãos que Deus te dá. Há pessoas que Deus não pode te dar marido, porque você não tem estrutura, você vai se perder. Há pessoas que Deus não pode te dar uma herança, um recurso, porque você não tem estrutura. Você vai gastar tudo, você vai se perder. Há pessoas que se Deus der algo a mais, ela é capaz de sair da presença dEle. Você já conheceu pessoas que quando estão padecendo, ficam prostradas no altar? Mas, quando são abençoadas, ficam bem longe do altar? Você já ouviu histórias assim? São pessoas que não têm caráter para segurar as bênçãos que Deus dá. Por isso a palavra diz que Israel tem muitas histórias, que quando Israel estava bem, estava forte, estava próspero, às vezes esquecia de buscar a Deus. Então tinha que vir uma guerra, tinha que vir um problema, e o povo voltava para Deus e pedia perdão. Porque faltou uma estrutura. Quem tem uma estrutura de responsabilidade, o que Deus põe na sua mão fica. Você retém o que Ele te dá. Tem algo interessante que nós lemos nesse texto. Versículo 15, repete para você memorizar, diga segundo a minha capacidade. Deus é muito inteligente. Ele não vai te dar algo que você não consegue nem carregar. Deus vai te dar coisas, vai te dar instruções, vai te dar direções, vai te abençoar.
vai te dar desafios que você pode cumprir. Os talentos Ele deu de acordo com a sua responsabilidade. Por isso, um recebeu 5, outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Esta não é uma desculpa nossa. Você não pode dizer, Deus, que família que o Senhor me deu. Essa família não dá. A Bíblia diz que Ele nos deu de acordo com a nossa capacidade. Dá sim. Dá sim. Dá sim. Faz a sua parte, ora que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Dá sim. Uma palavra que Deus te dá, um desafio. Faz isso, faz aquilo, faz assim. Você pode fazer. Porque é segundo a sua capacidade. E outro ponto desse texto que me chama a atenção. Que o de 5 multiplicou. O de 2 multiplicou. E o de 1 disse, não, eu não multipliquei, porque o Senhor é muito severo. Eu não fiz nada para para o Senhor não ficasse bravo comigo. Eu não fiz nada, eu achei melhor não fazer nada, para não dar confusão. Desculpinha esfarrapada. Hã? Dá para dar desculpinha esfarrapada para nosso Deus? Desculpinha esfarrapada. Os outros todos fizeram o que podiam fazer. E esse disse, eu não fiz nada, Deus. Sabe por quê? O Senhor me disse para orar pela minha avó que está morrendo, mas eu não fui orar. Porque já pensou que ela piora? Como ia ficar? Ia ficar um mau testemunho. Onde já se viu que você vai orar por um enfermo e ele vai piorar? Então, sabe o que Deus tem que fazer com a nossa boca? Tirar todas as desculpinhas. Amém? A verdade é que Jesus te salvou. A verdade é que nós somos filhos de Deus. A verdade é que o caráter de Deus está em nós. E somos transformados para ter plenamente o caráter dele. A verdade é que Deus é responsável e nós somos responsáveis. E que todo comportamento irresponsável tem que ir embora da nossa vida. E que Deus, por exemplo, nos dá talentos que somos capazes para multiplicar. E vamos ser responsáveis em responder a Ele. Concordam? Você quer isso para a tua vida? Algumas pessoas pensam assim. Se o pastor da minha igreja tivesse mais fé, a minha vida ia estar melhor. Outros pensam. Sabe por que eu não louvo? É porque eu não aguento aquele pastor do louvor. Ele me atrapalha. Eu vou para um lado, ele vai para o outro. Então eu não louvo por causa dele. Não, sabe por que eu não faço as escolas bíblicas? Eu não faço as escolas bíblicas porque uma vez eu fui fazer a escola bíblica e o professor falou um tempo verbal errado. E como que ele pensa que ele vai ser meu professor se ele falou uma palavra errada? Então, a culpa é dos outros. Mas o povo de Deus é um povo assim, Senhor, me muda. Muda essa minha cabecinha. Eu quero crescer na tua presença. Eu quero ser transformado. Sabe, muitos aqui já perderam 20 anos da sua vida. Outros perderam 10. Eu me converti com 12. Perdi 12 anos. Não conhecia a palavra, devo ter perdido 20 anos. E nós já perdemos muito tempo sem a revelação da palavra de Deus. Vamos cair de cabeça nessa palavra. Vamos dizer, Senhor, o Senhor nos fez, o Senhor nos ama, o Senhor é que tem poder. Transforma-nos, nos faz um pai responsável, nos faz uma mãe responsável. Não, porque esse menino, eu vou te contar, esse menino, ele é terrível. Deus tinha que me dar o pior, o mais bagunceiro da família, é o meu filho. Deus te deu ele porque você é capaz de colocar esse menino na presença de Deus. Porque se ele é muito arteiro, ele deve ser muito criativo, ele deve ter muita energia, ele é uma potência que Deus guardou na sua casa. Esse menino é um tesouro que Deus guardou na sua casa. Cuida muito bem dele, que esse menino vai longe.
Transforma-nos, Senhor amado. Transforma-nos. Uma vez eu fiz uma pergunta para mim mesma. Porque algumas pessoas rapidamente mudam tão rápido a sua vida e vivem coisas tão maravilhosas. E outras, eu olho para elas, elas estão iguaizinhas de 5 anos atrás, elas estão iguaizinhas. A resposta veio bem rápido. É porque umas querem muito, umas querem mudar, umas estão abertas, umas deixaram o orgulho, umas deixaram o ego, deixaram tudo para trás e querem logo as coisas novas de Deus. Então, quanto mais você se abrir, quanto mais você confiar que Ele tem o melhor para você, mais rápido essa obra de Deus acontece na sua vida. Amém? Não podemos continuar pedindo ajuda para Deus. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Oh, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, meu Deusinho. Eu já ouvi uma mulher falar, meu Deusinho, me ajuda. É que Deus vê você diferente do que você se vê. Você se vê um coitado pedindo. E Deus te vê um príncipe sobre a terra. Deus te vê uma potência. Jesus, você é representante de Cristo na terra. Jesus deu para você, Ele fez transplante. Foi o primeiro transplante cerebral do mundo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O QI de Cristo entrando na sua vida. O primeiro transplante espiritual do céu. Jesus soprou o Espírito dele. Eu sei que você precisa da minha mente, mas eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar o meu espírito. Sabe o que é o espírito de uma pessoa? O DNA dessa pessoa. O fluir dessa pessoa, a vida dessa pessoa. Literalmente, Jesus deu a vida dele para você. Jesus deu a você aquele poder do Espírito Santo que estava nele, ele soprou sobre você. Então, quando você chega e fica 10 anos, ai meu pai, essa vida, dureza, 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 oh Jesus. Ajoelha, geme, chora, late. Grita e dorme. Não é assim que Deus nos vê, porque somos seus filhos. Já fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que nós temos vestes espirituais. Somos sacerdotes, queridos. Nós não estamos aí no meio de um campo pegando um resto de comida, como um estrangeiro. Diga, eu não sou estrangeiro. Eu não sou estrangeiro. A Bíblia diz que Jesus te fez rei e sacerdote. O rei é uma figura de governo. A Bíblia diz que você se assenta com Jesus ao lado de Deus. Você governa com Jesus. Ao invés de você ficar pedindo 10 mil anos para Deus te dar um emprego, usa a sua autoridade, entra num lugar e diz, Pai amado, essa porta de emprego é minha. Eu declaro meu emprego, chega para mim esta semana. Eu tenho autoridade, Deus. Eu quero este emprego para glorificar o teu nome, Pai. Para além de suprir as minhas necessidades, para glorificar o teu nome. Porque eu desempregado passando necessidade, não estou te glorificando. Deus não nos vê à margem da história. Deus nos vê transformadores da história. Deus nos vê agentes de transformação de todo esse mundo. É claro, eu quero ser o missionário da China. Eu sou o Chinatown. Eu sou o Chinatown. Eu vou chegar na China e eu vou evangelizar. Como lá tem bilhões, eu vou evangelizar os bilhões. Minha igreja, se você não é responsável para pegar a sua roupa íntima do chão e pôr no cesto, se você não é responsável para lavar uma louça, se você não é responsável para pagar a sua conta, tem que pagar tudo, paga tudo com multa. Se você não é responsável, a mesa do meu marido é a coisa mais organizada do mundo. Ninguém limpa aquela mesa, só ele. Porque quando a gente vai limpar, ele diz que a gente atrapalha. Ele que limpa aquela mesa. Ele tem todas as contas que ele tem que pagar, bonitinha, tudo em ordem.
Depois que ele paga, ele escaneia e ele coloca na pastinha. Julho de 2015, contas da casa. E todas as contas que a gente tem, se você quiser, aquele homem acha. O computador dele, se você vai no meu computador, quando abre assim o computador, tem 50 arquivos. Porque eu estou vendo todos, eu não quero arquivar nenhum. Eu deixo todos lá no mesa, né? Eu deixo todos lá porque eu quero ver todos. O computador do meu marido não tem um arquivo fora do lugar. Fotos. Fotos não é fotos, é assim. É fotos casal 2015. É fotos filhos 2014. É viagem não sei o que, não sei o que. E eu fico pensando ao tempo que ele gasta, meu Deus. Pai, otimiza o tempo do meu marido. E eu fazendo as coisas para lá e para cá. Meu computador assim. E de repente eu falo, eu preciso de uma conta agora com meu nome. E se não fosse aquele computador, eu não ia ter essa conta. Porque até eu achar essa conta no meu computador. Se você não é responsável com um talento que Deus te deu, não faz aquele planejamento para ir para outro lugar do mundo, para ir para a China. Não, quando eu casar, eu vou aprender a cozinhar. Aprendi hoje. Seja responsável hoje. Não, quando eu receber, quando eu tiver um salário de 5.000, eu vou dar uma oferta nessa igreja. Não, meu querido, você não vai. Porque o problema não é o valor, o problema é o coração. Porque se você não é responsável com 5 centavos, muito menos você será responsável com 5.000. Vai voar da sua mão. Sua mão não vai segurar 5.000. Vai ser sapato, vai ser telefone celular. Vai ser calcinha da moda, calça jeans da moda. Desculpa, calça da moda. Vai embora. Hoje, com que você tem, ou com onde você mora, hoje com a sua realidade, hoje, faz um pacto com Deus, que você vai ser fiel aos talentos que Ele te dá. Que você vai ser fiel à palavra que Ele te dá. Que você vai ser responsável pelo que Ele te fala. Porque se você não pode fazer hoje com o que você tem, lá na frente também você não vai poder fazer. Porque o problema é o caráter. Deuteronômio 29, vamos ler juntos. Guarde, diga guarde as palavras desta aliança. E cumpre-as. Para que prospereis em tudo o que fizerdes. Eu creio que conhecimento é muito bom em muitos lugares, mas a palavra de Deus, ela é o conhecimento, ela é a pedra fundamental do nosso conhecimento. A palavra de Deus tem que ser o conhecimento maior, e ele é o seu alicerce. E o que você aprender não pode colidir com esta palavra. Pode acrescentar para uma profissão, pode acrescentar para algo na tua vida, mas a palavra é estrutura. E a palavra diz que se você segue as leis e as palavras do Senhor, certamente você vai prosperar. Quando nos levantamos e nos dispomos a reedificar as nossas vidas, quando nos levantamos e queremos a restauração do nosso caráter, dos valores da palavra em nós, somos responsáveis. Estamos dizendo ao Senhor, transforma-me, Pai, porque eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero que o Senhor encontre aqui uma pessoa que não vai perder as bênçãos que o Senhor dá, uma pessoa que não vai entregar os talentos. Quero muito ler com vocês Mateus 26. Queridos, meu marido, ele não está de férias, ele fez uma cirurgia aqui. Essa cirurgia é uma bênção, porque agora ele vai dormir e eu vou dormir. Porque antes ele ia e não voltava. Eu ficava dizendo, e agora? Ele vai voltar ou não vai? Aí eu dizia, eu vou contar até 5. E quem que dorme? Você tem que ficar contando. Aí dava 5. Ele não voltava, eu batia nele. Não, eu batia assim.
As nossas noites nos últimos 5 anos começava com cotoveladinhas leves. A segunda fase já seriam os tapas. E quando ele não melhorava de jeito nenhum, eu dava um empurrão para ele cair da cama, mas eu sabia que ele não ia cair, porque ele é muito forte. Então eu dava um empurrão muito forte, daquele, que foi? Aí quando ele dava um que foi, eu sabia que eu tinha mais uns 20 minutos para dormir. Então essa cirurgia, ela é uma bênção. Porque além dele dormir muito bem agora, em nome de Jesus, eu também vou dormir. Mas ele está na internet? Oi, amor. Amor, você não ronca, você canta à noite. Você canta para eu dormir. Então, ele não veio porque precisa uns 3 dias, para recuperação. Mateus 26. Seja responsável com a sua saúde, viu? Amém? Até que eles coloquem ali. E versículo 38, por favor, Poli. Seja responsável com a sua saúde. Se deixar aquele homem, gente, tendo apneia com 45, desde os 43, passando sufoco toda noite. O que ia acontecer com esse homem aos 53, 55 anos? Problema cardíaco. Por quê? Por causa do grande esforço. O grande esforço para bombar o sangue, ele gera pressão errada nas veias. E isso antecede um problema cardíaco. Diga assim, o povo de Deus tem entendimento. Amém? Deus é um Deus que faz curas instantâneas, mas nós temos que ter sabedoria também e cuidar da nossa saúde. Olha o versículo 38. Eu gostaria que vocês lessem, por favor, comigo. Olha, o próximo versículo diz que Jesus voltou para onde ele estava, ele orou de novo. Ele fez a mesma oração. Ele disse, Pai, essa foi a noite mais triste da vida de Jesus. Esta foi a pior noite da vida de Jesus. Que o sofrimento dele foi tanto que houve rompimento de alguns vasos e pelos poros saiu sangue. Essa foi uma noite agonizante para Jesus. E ele não foi sozinho. Ele levou todos os discípulos. Mas é um monte. E se você puder ir a Israel, você vai ver a coisa mais linda. E ele foi com 3. Ele foi mais retirado com 3 discípulos. E ele disse, ora comigo. Essa é uma noite difícil para mim. Ora comigo. E aí Jesus foi ali no canto orar. Quando ele voltou a primeira vez, o que os discípulos estavam fazendo? No dia que Jesus mais precisava. Dormindo. Foram responsáveis? Jesus falou, acorda. Agora eu vou aproveitar e vou te acordar. Você está dormindo? Acorda. Acorda, nós temos que vigiar. E Jesus foi ali, orou de novo. Segunda vez. E ele voltou. E sabe o que Jesus orava? Jesus, querido, a entrega do corpo foi na cruz.
mas a entrega da alma, a entrega da carne, a entrega do eu, daquele homem que era Jesus, foi no Getsemane. Se Jesus não tivesse vencido no Getsemane, não existiria o sacrifício da cruz. Foi no Getsemane que ele venceu a carne. Porque ele foi segunda vez e disse: Pai, se possível, me faz passar isso. Eu não quero passar por isso. Minha vontade não é passar por isso, mas faz a tua vontade. Esse cálice é difícil de beber. Isso que o Senhor me pede não é o que eu quero, mas faz a tua vontade. Jesus foi tão responsável com a sua missão, que ele disse que estava difícil. Ele disse que ele estava triste. Ele disse que não era a vontade dele, dele homem, mas que ele queria que a vontade de Deus acontecesse na sua vida. Irmãos, ser responsável é manifestar um atributo de Deus, é manifestar um caráter de Deus. Você pensa que você vai ser responsável facilmente? Eu sou responsável desde que eu nasci. Eu sou uma florzinha de Jesus. Eu sou a pessoa mais responsável. Eu sou voluntariamente, sem eu pensar, eu já sou. Não. Quando você faz um pacto com Deus, a Bíblia diz que você se torna amigo de Deus e inimigo do mundo. Vão vir situações difíceis para você. Você sabia? Vão vir situações difíceis para você. E você vai ter que dizer: eu sou responsável porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu sou responsável porque eu tenho uma aliança com Deus. Uma coisa difícil para uma mãe. Imagina uma mãe, num domingo de manhã, num inverno, ver aquela criança dormindo, gente, igual um urso, e tirar aquela criança para vir no culto. Tadinho, ele quer dormir. Vou deixar ele dormindo. Seja responsável. Traga ele, porque ele vai 5 dias por semana para a escola. E se você não trouxer ele naquele dia, toda aquela semana ele não pode receber a palavra de Deus. Porque nossos filhos ficam 40 horas por semana numa escola. Eles ficam 5 vezes 4, 20, 25. Eles ficam 25 horas, às vezes, exposto à televisão. Ele agora com essa coisa, dependendo da idade, com essa coisa da internet, com o WhatsApp, você não sabe mais onde que ele fica, né? Mas seja responsável. Não deixa ele dormir na casa de ninguém se ele tem que vir à igreja. Lança essa palavra poderosa no coração do seu filho. Mas eu tenho que acordar muito antes, pastora. Até acordar essas crianças é um parto. Até dar um banho neles, até dar um café da manhã. Para vir na igreja eu tenho que acordar 6:30. Mas acorde, porque quando ele tiver 15, 18 e 20 anos, você vai ser uma mãe feliz. Porque uma mãe que foi responsável quando a criança era pequena, ela vai colher algo bom quando a sua criança for grande. Mas se nunca, o meu príncipezinho nunca pode acordar cedo de domingo. Se ele nunca, todas as festinhas desse mundo são mais importantes do que receber a palavra. Então a palavra não vai estar no coração dele. O convívio com a igreja não vai estar no coração dele. O derramar da bênção de Deus entre os irmãos não vai estar sobre a vida dele. E depois vem aqui uma mãe chorando porque o filho não tem um relacionamento com Deus. Porque nós temos que ser fiéis e responsáveis lá no começo. Essa foi a pior noite de Jesus. E ele pediu só para 3 discípulos estarem com ele. Jesus venceu a carne dele lá no Getsemane. Getsemane significa o lugar onde tem a prensa de azeite. Getsemane é o lugar onde eles punham azeitona e jogavam uma pedra gigante e esmagava a azeitona para sair um azeite.
Getsemane significa que Jesus teve que ser esmagado na sua carne, esmagado no seu eu, esmagado no seu ego, teve que se renunciar, teve que se render, teve que dizer: Pai, está difícil, mas faz a tua vontade. Pai, está difícil, mas faz a tua vontade. Pai, está difícil, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. Lá no Getsemane, de fato, ele se entregou ao Senhor. E ele não encontrou discípulos responsáveis. E quando Jesus saiu do Getsemane, ele saiu convicto. Não tinha mais nada que passa, não quero esse cálice. Ele saiu de lá convicto e falou: eu sei o que Deus tem para mim. E foi para a cruz. Eu escolhi esse texto para compartilhar com você. Porque nós somos discípulos. Você pode estar no Getsemane dormindo. Ou você pode estar no Getsemane dizendo: Pai, faz em mim a tua vontade. Pai, está me pedindo uma coisa difícil. Você está querendo que eu diga assim para esse chefe é ruim, esse chefe é complicado. Está querendo que eu assuma uma responsabilidade a mais. Está querendo que eu faça uma coisa a mais, Deus. Mas no lugar que significa o lugar onde a oliva é prensada para sair o azeite. Que você não seja mais um discípulo dormindo, mas que você tenha essas palavras de Jesus na sua boca. Faz em mim a tua vontade. Mesmo num dia difícil, faz em mim a tua vontade. Está difícil ter essa responsabilidade, mas faz em mim a sua vontade. Amém? Que em todos os momentos nós possamos nos render ao Senhor. Amém? Para ser uma pessoa responsável, você vai ter que lutar muitas vezes com a sua carne. Você vai ter que expor o seu caráter para ser transformado. Mas eu creio que nós queremos isso. Quantos querem ter esse caráter transformado? Se Jesus te chama para vigiar e orar, não dorme, desperta. Se Jesus te chama para ter responsabilidade com a sua família, Ele está contando com você para aquilo. Se Ele te chama para evangelizar em algum lugar, vá. Se Ele te chama para vir adorar, adore. Se Ele te chama para orar por um enfermo, vá. Vá. A sua carne não vai querer dizer sim, sim, sim. A sua carne não vai dizer: eu amo a vontade de Deus. Não, a carne luta contra o Espírito. Tem uma parte de nós, querido, que todos os dias ela tem que morrer. É o nosso eu e a nossa carne. Ela tem que morrer para que nós possamos fazer a vontade dEle. Amém? Já estou concluindo. Então, último tópico, mas nem tem texto, é rápido. Somos responsáveis pelo que nós sabemos. Somos responsáveis pelo que Deus tem nos revelado. Somos responsáveis pelo que o Espírito Santo está falando para nós. Somos responsáveis por toda a palavra de Deus, conhecimento de Deus que chega no nosso coração. Querido, diga assim: responsabilidade não é peso, é pacto. Pacto com Deus. Mas você é maluca. A gente tem aqui intercessão da madrugada. A gente não inventou isso. Muitos lugares têm feito intercessão na madrugada. Têm visto os céus abertos. Se você for na Coreia, eles começam a intercessão 4 horas da manhã. Quase todas as igrejas. Mas esse povo é muito louco. Porque eles vão acordar 4 horas da manhã para interceder. Por que você não intercede na sua casa, embaixo do edredom? Porque há poder quando estamos juntos aqui intercedendo. Então, talvez um dessas dias, uma madrugada por semana, uma madrugada por mês, o Espírito Santo diga para você: vai interceder de madrugada. Busque a minha presença de madrugada. Aqueles que me buscam de madrugada, eles me encontram.
E aí você vai vir da sua casa e você vai ser responsável por aquela voz que você ouviu do Senhor. E quando você chegar aqui, você vai sentir a presença dEle. Mesmo em coisas que pareçam estranhas, seja responsável a cada palavra que Deus te dá. Veja o que Deus tem falado a você. Pela sua palavra, por seus pastores, pelo meditar que você tem na palavra, ou pelo Espírito Santo, faça a sua parte. Seja responsável na sua família, seja responsável no seu trabalho, seja responsável na sua escola, seja responsável na sua vida espiritual, responsável nas suas finanças, seja responsável no seu ministério. E ser responsável, concluo, não é uma opção como um dom. Eu tenho o dom de operar milagres. Você tem um dom. Mas responsabilidade não é dom, é caráter. Todos nós temos que ser responsáveis. Todos nós temos que ser humildes. Todos nós temos que ser generosos. Todos nós temos que falar a verdade. Sim? Todos nós temos que ser honestos. Todos nós temos que ser responsáveis. Não é assim, ele é responsável, ele tem esse dom. Eu sou assim, sabe? Eu gosto de fazer o que dá na telha. Eu nem sei o que eu vou fazer, eu faço. Não. Todos nós somos responsáveis. Isso é um caráter. O caráter é para todos. Não estou falando de dom. Estou falando de caráter. E que essa restauração venha hoje sobre nós. Vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Não tenha medo de ser responsável. Tenha medo de ser irresponsável. Sim? Meu Deus do céu. Não pagaram a conta. Olha, me perdoa, nós estamos com um problema na luz. Você nunca sabe o que vai acontecer com essa luz. Mas pode acender um pouquinho mais. Não tenha medo de ser responsável. Não, porque se eu for responsável, eles vão pôr um jugo na minha cabeça. O pessoal do serviço vai me pesar, vai me pedir muitas tarefas. O pastor vai me explorar se eu for responsável. Não tenha medo de ser responsável. Tenha medo de ser irresponsável. Porque se você é irresponsável, você não retém nada do que Deus está fazendo pela sua vida. Quero chamar o louvor e quero convidar vocês a orarem agora. Peça a Deus que te toque seu caráter, que toque seu coração, que te fortaleça para isso.